Tanto a vitória quanto a derrota do povo de Deus procedem do Senhor que controla tudo, o bem e o mal. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para mais um devocional e não se esqueça, dia 8, 19 horas aqui no meu canal no YouTube, lançamento do meu curso A Culpa é do Meu Corpo, ansiedade, depressão, autismo, TDAH, Alzheimer. O que a Bíblia tem a falar sobre as ditas doenças mentais? Vai ser uma bênção. Vamos lá. Tanto a vitória quanto a derrota do povo de Deus estão no controle de Deus. Vejamos aqui o Salmo 44, versículo... Comecemos com o versículo 1. Do versículo 1 até versículo 8, ele vai falar sobre a vitória de Deus, a vitória que Deus deu ao povo de Israel. Ele está relembrando, olha, Senhor, nossos pais contaram para nós como que o Senhor deu vitória a eles. Verso 6, pois não confio no meu arco, nem minha espada pode salvar-me, mas tu nos salvaste dos nossos adversários e envergonhaste os que nos odeiam. Em Deus é que nos temos gloriado todo dia e sempre louvaremos o teu nome. Ele reconhece que as vitórias procederam de Deus. Não foram as estratégias militares bem elaboradas do povo, não foi o poder bélico, as armas do povo. Eles estão muito convictos de que foi Deus quem abençoou o exército, Deus quem deu a vitória a eles. Eles estão muito certos disso. Entretanto, e isso eu já falei sobre isso ontem, né? Que Deus permite que vejamos nossa fraqueza para que possamos muitas e muitas vezes perceber a grandeza de Deus. Deus nos enfraquece para nos fortalecer como Gideão. Deus retirou aquele exército enorme, deixou Gideão com um exército bem pequeno para que ele tivesse certeza de que a vitória vinha de Deus. Deus disse exatamente isso. Olha, com esse tanto de exército aí, vocês poderiam ser tentados a achar que foram vocês que venceram, mas não foi. Fui eu. Então, é de Deus que procede a vitória. Mas aqui, a partir de agora, verso 9. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, e não acompanhas os nossos exércitos. Fizeste-nos fugir do inimigo, e os que nos odeiam nos despojam à vontade. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos espalhaste entre as nações. Vendeste teu povo por nada e não lucraste com o preço. Tu nos humilhaste. Tá vendo? Senhor, o Senhor humilhou os nossos inimigos. Aí ele está dizendo, agora o Senhor está permitindo que nós sejamos humilhados. Verso 14, puseste-nos por provérbio entre as nações. Ou seja, o povo estava cantando musiquinha, estava fazendo composiçõezinhas para zombar de nós. Verso 15, estou constantemente humilhado, meu rosto se cobre de vergonha. E por aí vai. E aqui, ele ainda vai alegar, mais à frente, e eu vou falar disso amanhã, que eles estavam passando por isso mesmo sendo fiéis. Mas enfim, a derrota aqui, ele também está dizendo que tem a ver com Deus. Deus permitiu isso. Deus deu a vitória e ele está dizendo, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Nos salva, a gente tem sido fiel. Esse é basicamente o tema aqui. Mas, enfim, a derrota também veio de Deus. E aí, amanhã eu vou falar sobre isso, que tem mais diretamente a ver com o texto, que é a ideia de que quando estamos passando humilhações, derrotas, mesmo sendo fiéis. Mas aqui, deixe-me começar hoje com a ideia de Deus permitindo que a gente sofra derrota por conta de nossos pecados. E isso é muito claro também na história de Israel. Por exemplo, a Babilônia. A Babilônia era o juízo de Deus sobre Israel. Nabucodonosor na Bíblia, é chamado por Deus de meu servo, aquele rei ímpio, pagão, ou melhor, gentio na época, aquele rei ímpio, gentio, completamente idólatra, aquele rei, Deus o chama de meu servo. Por quê? Porque através dele, Deus iria efetuar o seu juízo, a sua vontade sobre o seu povo. Então Deus levantou Nabucodonosor para julgar Israel e não apenas Israel, julgar todas as outras nações. É importante que venhamos a reconhecer, diante das nossas humilhações e derrotas, perceber que, porque muitas vezes, isso é o juízo de Deus. É Deus permitindo que sejamos julgados
para que possamos nos arrepender de nossos pecados e nos apegar a Ele. Por exemplo, Davi. Davi, ele adultera e por conta disso Deus diz que iria puni-lo. Absalão, seu filho, começa a fazer um motim, se rebelar para tomar o reino. Nesse momento, Davi foge. Enquanto Davi está fugindo, chega um homem chamado Simei. E Simei e começa a atacar pedra em Davi, dizendo assim: Deus está te dando a paga por todo o sangue que você derramou da casa de Saul. E aí, nessa hora, Absai, um dos comandantes de Davi, diz assim: Davi, meu senhor, o senhor quer que eu destrua o Simei? Davi então diz: não, porque se Deus o enviou para me amaldiçoar, quem é você? Quem é você? E a questão aqui ainda é muito interessante porque Davi, ele não foi injusto com Saul, pelo contrário. O problema aqui nem era esse, ele estava sendo acusado ali de algo que ele não tinha cometido. Mas ele de fato estava sendo... Mas Davi mesmo assim, mesmo sabendo que aquela acusação era falsa, ele via Deus ali. Ele viu Deus por meio daquele homem e por meio daquela acusação falsa. Que coisa! Davi lutou contra Absalão, mas ele também se humilhou diante de Deus, reconhecendo que aquilo que estava acontecendo, aquele momento turbulento, era Deus permitindo aquela derrota momentânea. Porque mesmo Davi vencendo, porque ele acaba vencendo, foi uma derrota. O filho dele morreu, gente. O filho dele quis tomar o reino do próprio pai. Onde é a vitória nisso? Então, Davi ele luta contra Absalão, mas mesmo assim, ele se humilha. Se humilha. Então, por exemplo, vamos aplicar aqui no que a gente está vivendo hoje. A gente tem mais é que lutar mesmo, né, com as nossas forças. Lutar contra um governo corrupto. Mas fazer aquilo que está ao nosso alcance para que homens malignos... Lutar contra governos malignos. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance contra governos corruptos. Mas sem nunca se esquecer de enxergar que até isso que estamos vivendo é o juízo de Deus sobre nós, sobre nossos pecados. E, então, lutar, mas ao mesmo tempo se arrepender diante de Deus. Erguer as mãos e protestar contra o governo corrupto, mas se ajoelhar e se humilhar diante de Deus por nossos pecados. Por exemplo, muitas pessoas saíram às ruas para protestar, com razão. Tem que fazer mais é que fazer isso mesmo. Mas isso é uma parte. Uma parte é erguer a mão e protestar. A outra é se ajoelhar e se arrepender. Quantas pessoas muitas vezes estão lá fazendo corretamente o protesto, mas não veem também as coisas espirituais, só veem o lado natural. E o lado espiritual? O cara está lá adulterando, mas está lá no protesto. Eu não estou falando para ele, pare de protestar. Eu só estou dizendo, proteste, mas também arrependa-se. É isso que a gente tem que fazer no nosso trabalho também, por exemplo. Às vezes, certas derrotas que acontecem com a gente, no nosso trabalho, o que a gente tem que fazer? Lutar. Tentar olhar e ver o que está errado na empresa, na nossa vida, o que a gente está fazendo errado ali, não estou atendendo bem os clientes. A gente tem que tentar olhar esse aspecto natural e melhorar isso. Mas sem se esquecer de que pode estar acontecendo tudo isso por conta de pecado. Inveja, sensualidade, mágoa, arrogância. Então, lutemos, mas também que possamos nos arrepender. Então, as derrotas, as humilhações, também são permissão de Deus. Também estão debaixo do controle da vontade soberana de Deus. A gente deve sempre enxergar, sempre, como Deus atuando em tudo, como o salmista está fazendo aqui. Ele disse que foi Deus quem deu a vitória, e ele está dizendo que é Deus quem está deixando Israel perder. Nessa hora, o que a gente faz? Primeira coisa, é isso, é se arrepender. É pedir a Deus perdão por nossos pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos que o Senhor possa nos dar graça nesses dias e gerar um genuíno arrependimento em nossos corações. Nós oramos para que o Senhor nos dê ânimo para lutar com as armas que tivermos, com os recursos que tivermos. Mas, Pai, que não, sem nos esquecer de lutar com os joelhos dobrados, com o coração arrependido. Que esses sejam dias, Pai, de arrependimento, para avaliarmos nossas vidas. Ó Pai, que nesses dias possamos ver os nossos pecados
e nos achegar até Ti. Pai, que cada pessoa neste país que está angustiada neste momento, com tantos medos, Pai, que o Senhor possa enchê-los de esperança, mas antes de tudo, que o Senhor possa conduzi-los ao genuíno arrependimento. Em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.